Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está no Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, a partir do verso 21, que diz assim: Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, que diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. Hoje nós vemos muitos crentes que se exaltam, muitos crentes que dizem assim: olha, eu sou um profeta, eu sou um profeta de Deus aqui nessa terra. Às vezes, na porta de uma casa de oração, na porta de uma igreja, tem uma faixa escrito: olha, vai estar presente aqui na igreja o pregador que tem a visão de raio-x, o pregador que vê todos os segredos e tudo que está escondido. Se tiver uma doença escondida, o pregador vê. E muitas vezes as pessoas veem aquele pregador como uma pessoa fiel a Deus, só porque aquele pregador opera milagres, só porque aquele pregador ele consegue ver a enfermidade que está no corpo da pessoa, e quando aquele pregador ora, aquela enfermidade desaparece. Às vezes a pessoa vai lá no médico e o médico fala que aquela enfermidade desapareceu, que a pessoa não está mais com a enfermidade. E muitas vezes as pessoas colocam a confiança nelas naquele pregador, aquele pregador que opera milagres, aquele pregador que quando ele ora, os paralíticos eles são curados e levantam da cadeira de rodas dentro da igreja e saem caminhando, aquele pregador que quando ele ora, os cegos passam a enxergar, os surdos passam a ouvir, os mudos passam a falar. Aquele pregador que quando ele ora, se alguém já morreu, aquele pregador ora e a pessoa ressuscita. E aquele pregador ele é visto muitas vezes como uma pessoa fiel a Deus. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que não são todos os crentes que em nome de Jesus oram e milagres acontecem, é que serão salvos. Não é todos os crentes que têm dons que serão salvos. Muitas vezes o crente ele fica feliz: olha, eu estou feliz porque Deus me deu o dom da revelação. Eu estou feliz porque Deus me deu um dom para quando eu orar,
um paralítico ser curado, um cego passar a enxergar, um mudo passar a falar, um surdo passar a ouvir. Muitas vezes o crente ele fica feliz porque ele tem um dom. Muitas vezes o crente ele fica feliz dizendo: olha, eu recebi do Senhor o dom de profecias. Deus me revela a vida das pessoas. Deus me revela os segredos que as pessoas escondem. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que não é todo profeta que vai ser salvo, que não é toda pessoa que tem o dom de revelação que vai ser salvo, que não é toda pessoa que tem o dom de curar os enfermos é que vai ser salvo. Mas quem vai ser salvo? Aquela pessoa que obedece a Deus. Muitas vezes o crente, ele não tem o dom de orar e os paralíticos serem curados, mas muitas vezes aquele crente, se ele obedecer a palavra de Deus, se ele for fiel a Deus, se ele fazer o que Jesus disse para fazer, se ele praticar os ensinamentos de Jesus, ele vai ser salvo. Porque aqui a palavra de Deus está dizendo que não é dons que vão salvar, mas o que vai salvar um crente é ele obedecer a palavra de Deus, é ele praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. Aqui em Mateus capítulo 7, verso 22 diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E aqui no verso 23, Jesus ele continua falando: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Quantos pregadores que quando oravam, as pessoas caíam endemoniadas dentro da igreja. Mas um dia, aquele pregador que orava, que expulsava demônios, o demônio pegou ele. Aquele pregador foi pego no adultério, foi pego roubando, foi pego falando mentira. Por quê? Porque aquele pregador, ele confiou muito nos dons que ele tinha. Mas ele não colocou o coração dele em praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. Porque não adianta a pessoa ter o dom para operar milagres e não ler a Bíblia, e não aprender os ensinamentos de Jesus Cristo, e não aprender o que Jesus Cristo ensinou. Não adianta o crente ser um operador de milagres, não adianta o crente ser um profeta e não fazer o que Jesus Cristo disse para fazer, e não praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. Então aqui a palavra de Deus está dizendo que não é todo crente que vai entrar no céu, mas quem vai entrar no céu é aquele crente que pratica os ensinamentos de Jesus Cristo, aquele crente que faz o que Jesus ensinou, aquele crente que pratica a palavra de Deus. Jesus ensinou a gente a trabalhar honestamente, Jesus ensinou a gente a não roubar, a não matar, a não destruir. Jesus Cristo ensinou a gente a falar a verdade sempre, aconteça o que acontecer. Jesus Cristo ensinou a gente a fazer o bem para o próximo e não fazer o mal. E quantos crentes que operam milagres dentro das igrejas, mas também fazem o mal para o próximo, falam mentira, roubam, cometem adultério, cometem prostituição.
mas à noite na igreja está ali operando milagres, expulsando demônios, curando enfermos. E as pessoas acreditando que eles são servos de Deus, realmente fiéis a Deus. Mas aqui Jesus está ensinando que não é porque a pessoa opera milagres, não é porque a pessoa profetiza que ela está salva. A pessoa pode profetizar, a pessoa pode orar e um milagre acontecer, a pessoa pode orar para um paralítico e aquele paralítico ele ficar curado, ele levantar da cadeira de rodas e sair caminhando curado. Aquele crente ele pode orar para um cego e aquele cego enxergar. E aquele crente que faz tudo isso pode não estar salvo. Porque aquele crente muitas vezes ele fala mentira. Ele inventa mentira sobre a vida dos outros. Ele rouba. Ele compra alguma coisa e não paga. Ele empresta dinheiro e não paga. Aqui em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, Apocalipse capítulo 21, verso 4, diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Por que lá no céu não vai ter mais morte? Por que lá no céu não vai ter mais pranto, mais tristeza? Por que lá no céu não vai ter mais tristeza? Porque aqueles crentes que fazem as outras pessoas ficarem tristes não vão entrar no céu. Aqueles crentes que fazem o mal para outras pessoas, eles não vão entrar no céu. Aqui a palavra de Deus diz que lá no céu não vai ter mais dor. Por que lá no céu não vai ter mais dor? Porque aqueles crentes que provocam dores espirituais e dores físicas em outras pessoas, eles não vão entrar no céu. Aqueles crentes que fazem outras pessoas ficarem tristes, aqueles crentes que fazem o próximo sofrer através da mentira, né? Porque quando um crente inventa uma mentira contra outra pessoa, aquela pessoa que é vítima daquela calúnia, daquela mentira, fica triste. Aquele crente que provoca tristeza em outras pessoas, aquele crente não vai ser salvo. Aquele crente que maltrata o pai, que maltrata a mãe, aquele crente que maltrata os filhos, aquele crente que maltrata a família, aquele crente que maltrata o vizinho, aquele crente não vai entrar no céu. Aquele crente que rouba as coisas dos outros, ele também não vai entrar no céu. Aquele crente que engana o próximo, também não vai entrar no céu. É por isso que lá no céu não vai ter sofrimento. Porque aqueles crentes que provocam sofrimento em outras pessoas, eles não vão entrar no céu. Ele pode profetizar, ele pode pregar, ele pode cantar na igreja, ele pode falar em línguas estranhas, ele pode orar por revelação, mas não vai entrar no céu. Porque quem disse isso? O próprio Jesus Cristo disse isso. Aqui em Mateus capítulo 7,
a partir do verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, para entrar nos céus tem que fazer a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente vive em paz com o nosso próximo, que a gente vive em paz com a nossa família. A vontade de Deus é que quando a gente for falar alguma coisa, a gente falar alguma coisa que vai edificar a vida do próximo. A vontade de Deus é que a gente fale sempre a verdade. A vontade de Deus é que a gente ajude alguém que está precisando. A vontade de Deus é que a gente anuncie a palavra de Deus para quem precisa ouvir a palavra de Deus. A vontade de Deus é que a gente perdoe o nosso próximo. Se o nosso próximo fez algum mal contra nós, a gente perdoar o nosso próximo. A gente orar para que Deus abençoe o nosso próximo. Se o nosso próximo nos amaldiçoou, a gente vai abençoar o nosso próximo. Se o nosso próximo falou palavras de maldição contra nós, a gente vai falar palavras de bênçãos para ele. A gente vai pedir para que Deus abençoe ele, para que ele venha também conhecer a palavra de Deus, para que obedecendo a palavra de Deus seja salvo. E aqui, no verso 22 e 23, Jesus continua falando, aqui de Mateus capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E aí Jesus vai responder, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então Jesus ele está falando aqui que não é porque o crente ele é muito usado, como ele diz, né? Às vezes o crente fala, eu sou muito usado por Deus nas revelações, eu sou muito usado por Deus na profecia, eu sou muito usado por Deus no louvor, nas pregações. Isso não significa salvação. Então Jesus ele está explicando aqui que uma pessoa pode ser profeta, uma pessoa pode expulsar demônios, uma pessoa pode operar milagres e maravilhas em nome de Jesus, mas essa pessoa pode não estar salva, porque muitas vezes o crente ele está no adultério, ele está no roubo, ele está na prostituição, e está lá na igreja profetizando, pregando, cantando, operando milagres e maravilhas em nome de Jesus, mas a vida daquele crente está destruída, porque aquele crente ele não resiste ao pecado. Aquele crente ele gosta de praticar o pecado. Aquele crente ele gosta também de fazer coisas erradas, coisas que desagradam a Deus. Mas Jesus ele está nos alertando para a gente procurar ter uma vida aprovada por Deus, para a gente praticar a obra de Deus. Deus ele quer nos salvar, todos nós, mas Deus ele só vai salvar aquelas pessoas que obedecem a Ele, que obedecem à doutrina dEle. Uma vez, Jesus mandou os discípulos, dizendo, ide, pregai o Evangelho, expulsai os demônios, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. E quando os discípulos voltaram felizes, dizendo, Mestre, em Teu nome a gente expulsava os demônios, em Teu nome a gente curava os enfermos, fazia maravilhas,
Aí Jesus disse para eles assim: olha, não fica felizes, porque vocês expulsavam demônios, porque vocês operavam maravilhas em meu nome. Mas fiquem felizes, em primeiro lugar, pelos vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Porque o mais importante na vida do crente não é o crente expulsar demônios, não é o crente curar os doentes em nome de Jesus, mas o mais importante na vida do crente é o crente ter o nome escrito no livro da vida, para que quando Jesus voltar, aquele crente seja levado por Jesus lá para a cidade que Deus tem preparado para os salvos. Mas aquele crente que expulsa demônios, cura os doentes, prega, mas vive no adultério, no roubo, na prostituição, no engano, na mentira, aquele crente não vai ser salvo. Então esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Que o Senhor Deus continue nos ensinando a sua palavra de salvação. Vamos orar para agradecer ao Senhor Deus a palavra de salvação que Ele tem nos ensinado. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela palavra de salvação que o Senhor tem nos ensinado, porque o Senhor quer nos salvar, Senhor Deus. O Senhor quer que estejamos eternamente com o Senhor, Senhor Deus, na glória. Mas, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a cada um de nós que estamos aqui na tua casa de oração. Abençoe a todos que estão vendo esse vídeo. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.